Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos os irmãos na santa paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, Patrícia. Tudo bem? Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira e muito obrigada, viu? Pela tua presença, nossa intercessora oficial. E é verdade mesmo, de todo o coração, né? A nossa intercessora, da qual eu sei que com muito carinho, né, e com muito amor e com muito zelo se dedica à obra do Senhor, né? E que Deus a retribua a cada dia mais, né? Por tudo que você tem feito, né? Paz do Senhor, Cleusa, William também, boa noite, paz do Senhor, muito obrigado por você estar aqui, irmã Rô, graça e paz do Senhor, muito obrigada mesmo pela sua presença. E eu creio que mais uma quarta-feira, onde a gente tem a disciplina, né, de poder reservar um tempinho para glorificar o santo nome de Deus sobre nossas vidas e por tudo aquilo que Ele tem feito, né, por tudo aquilo que Ele faz e crendo, né, e glorificando por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, né, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para mudar o rumo, mudar a história, quebrar jugo. E muito obrigada mesmo. E nesta quarta-feira, né, como nós já havíamos anunciado aí durante o decorrer da semana, se assim Deus o permitisse, né, e para honra e glória do santo nome dele, ele permitiu que possamos estar aqui, né, diante da palavra dele, para poder meditar um pouco na palavra. Irmão Sérgio, paz do Senhor, obrigada pela tua presença, viu? Que Deus te abençoe, derrame cura sobre sua vida e eu creio que você vai ficar totalmente restabelecido para a honra e glória do santo nome do Senhor, né? Que a obra do Senhor ela é completa nas nossas vidas. Irmã Miriam, paz do Senhor, obrigada pela tua presença. Mas como estávamos dizendo, né, a partir de agora, desse momento, a gente reserva um tempinho para poder reverenciar a palavra do Senhor, né, e dizer um pouco sobre todos os seus sinais, todas as suas maravilhas, que independente de época, né, independente de tempo, né, independente da história da qual nós estamos passando, né, sobre a minha vida, sobre a sua vida, ou até mesmo sobre toda a história do percurso de toda a humanidade, bem sabemos que nada foge do controle de Deus, né, e a própria palavra do Senhor em todos os tempos, né, tanto aqueles que creem quanto aqueles também que não creem, né, tanto os que servem como também aqueles que não servem, puderam experimentar, né, e puderam ver, através dos testemunhos vivos de homens de fé, os sinais e as maravilhas que Deus fazia no meio de todos, né, de todo o seu povo. E hoje também não é diferente de nós, né, quando eu mesmo sempre costumo dizer, né, que aquele jargão lá que a gente já nos intitulou, né, que homens e mulheres, né, simples, comuns, vivendo, né, o sobrenatural, né, vivendo coisas extraordinárias. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E eu creio que para honra e glória do Senhor vamos sair daqui mais um momento edificados. E justamente para todos vocês que estão aqui nos assistindo, e eu sei que depois, né, tem várias visualizações, porque a gente deixa essas lives gravadas com esse intuito do Desperta e Haja, né, que venha ter, né, em toda a humanidade, né, aonde a gente possa nos alcançar, que venha ter nesse momento um despertar, né, um despertar para o estudo da palavra, né, um despertar neste momento para que haja a existência do Senhor sobre nossas vidas. E não seria diferente sobre nós agora e pudéssemos falar sobre esse tema. Um tema da qual Deus colocou no meu coração, Deus confiou aí, né, para as nossas vidas. E este tema é o tema prioridades, né? Você vê que é um tema bem comum, né, em todo tempo e é algo rotineiro, né, da qual nós temos que ter as nossas prioridades, né? Nós temos que entender, né, como eu até comentei a semana passada, que hoje em dia, né, principalmente as grandes responsabilidades da qual, né, todos nós a gente assume no decorrer do dia, né, pastora Marlene, paz do Senhor, que Deus te abençoe, obrigada pela tua presença, minha mãe também, paz do Senhor, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui.
E como eu havia dito, né, até agora neste momento, quando a gente fala sobre prioridades, o que nós temos que entender é que em todo momento na nossa vida, se a gente não para nos policiar, para nos refletir, para ter um momento de reflexão, né, sobre toda a nossa trajetória, sobre tudo que nós estamos passando na nossa vida, né, passamos por muitas situações e deixamos desapercebidos, né, os propósitos do Senhor sobre nós, porque hoje vivemos num mundo, né, de tanta tecnologia e de tantos afazeres, né, de tanto conhecimento, de tanta busca, e a gente o tempo inteiro, né, já acorda, né, com o nosso pensamento acelerado. É muito difícil a gente conseguir deitar na nossa cama e repousar de uma forma tranquila, sabendo que a gente tem que digerir, né, todas as situações que aconteceram no nosso dia. E automaticamente a gente já sabe que no dia seguinte, né, são novas decisões, pessoas esperam as nossas respostas, são novas atitudes, né, e aí nós vamos, né, nesse emaranhado de situações. Mas o que eu gostaria de estar passando para os irmãos nesta noite, né, que é algo muito sério sobre nossas vidas, principalmente, né, nós, né, que já somos intitulados como cristãos, porque aceitamos a Cristo, né, e decidimos, né, viver a nossa vida seguindo a palavra do Senhor, que nós temos que aprender a dar prioridade para aquilo que realmente importa em nossas vidas. Né? A própria palavra também diz, né, o que adianta a gente salvar o mundo inteiro se a gente perde a nossa alma, né? E é justamente nesses encontros de quarta-feira, da qual Deus ele nos concede a graça de estarmos todos juntos aqui, para poder dizer, né, para mim e para você, os cuidados que Deus tem para a nossa vida, mas que nós também temos que ter esses cuidados com a nossa vida. E essa prioridade da qual a gente vem, né, e a gente vem todos os dias, e a gente vem durante toda a semana aí dizendo, justamente eu gostaria de compartilhar uma palavra, né, da qual Deus ele nos confia nesta noite, que se encontra no livro de Daniel. E eu acho que existem muitas pessoas, né, muitos profetas ou muitos personagens bíblicos, né, da qual tinha muitos afazeres, né, no seu dia a dia. Mas neste momento agora nós vamos falar daquele que realmente viveu a sua vida totalmente atarefado, né, com muitas responsabilidades. E não eram poucas, não, né, e responsabilidades em um reinado, né, em um império, né, em um local onde ele era considerado um estrangeiro. Então ele sobreviveu, né, ele enfrentou diversas culturas, um povo totalmente estranho, e mesmo assim ele permaneceu, né, dando prioridade a quem tem que ter prioridade em nossas vidas, e glória a Deus, né, por isso. E aí quem tem um exemplar da Bíblia, se puder ler, vamos ler aqui junto comigo, no livro de Daniel, o capítulo 6, glória a Deus, aleluia, Daniel capítulo 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Glória a Deus, aleluia. Lorena, paz do Senhor, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada pela tua presença e eu espero que você seja cada dia edificada e que testemunhos de vitória aconteçam sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cleusa também, paz do Senhor, Deus te abençoe. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 17. Tá? Que aqui fala a passagem sobre Daniel na cova dos leões. Aleluia. Taparam a cova com uma pedra, o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões.
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Glória a Deus, aleluia! E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. E quando eu coloquei o tema, eu ainda citei um versículo, né, de Josué, capítulo 1, o verso 8, né, quando Josué fala, né, para a sua nação: não se aparte da tua boca o livro, desculpa, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Esta é a palavra do Senhor, e glória a Deus e aleluia por isso. E aí o que nós entendemos, irmãos, e o que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite, né, da qual o Senhor nos confia, é que nós temos que entender que nós temos que dar lugar àquele que merece honra sobre nossas vidas, né? Quando eu cito o tema prioridade, né, nós temos que entender que nós temos diversos afazeres, temos que viver uma vida planejada, né? Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos responsabilidades, mas nós temos que entender que eu só vou conseguir ter uma vida plena, de paz e prosperidade, da forma como Josué disse. Eu só vou conseguir ter uma vida plena de paz, honra e prosperidade, da qual grandes personagens da Bíblia, né, da qual grandes homens e mulheres de Deus puderam alcançar a sua vitória, desfrutar dos sonhos e dos projetos e viver os propósitos que Deus tinha para a vida de cada um deles, a partir do momento que eles entenderam que a prioridade sobre nossas vidas é cumprir o mandamento do Senhor, é cumprir os princípios do Senhor, viver de acordo com as suas ordenanças, meditando no livro da lei, não se apartando dele, como é o conselho de Josué para as nossas vidas. Não se aparte deste livro, não se aparte da palavra, e antes, né, medite nela de dia e de noite, ou seja, em todo tempo nós devemos meditar na palavra do Senhor, para que em tudo em nossa vida a gente vá bem. E quando eu falo em tudo na nossa vida a gente vá bem, nós sabemos que passaremos por momentos de tribulação, por momentos de dúvidas, de decisão, de conflitos internos, de grandes aflições, e até nestes momentos, quando temos a palavra do Senhor sobre nossas vidas, quando passamos a viver de acordo com os mandamentos do Senhor, até nesses momentos de grande aflição e desespero, sabemos que o Senhor está sobre nossas vidas, nos guardando, nos livrando e nos zelando de todo mal. Glória a Deus e aleluia. Os livramentos do Senhor sobre nossas vidas também vêm através de muitas decisões, né, que tomamos durante o decorrer do dia. São decisões simples, né? Nós vivemos de forma todos os dias rotineira, mas o que nós temos que entender é que grandes homens e grandes mulheres acabaram fazendo grandes feitos e se tornando homens honrados, homens poderosos, mas porque viveram de acordo com o propósito de Deus. Ou seja, pessoas comuns vivendo o dia a dia, pensando grande, sonhando grande, mas se ocupando das tarefas simples, se ocupando de uma vida simples. E um passo de cada vez eles iam alcançando e vivendo o extraordinário de Deus. E isso não é diferente na minha vida e na sua vida. Quando eu li aqui, a partir do capítulo 6 do livro, né, do profeta Daniel, a gente sabe que o profeta Daniel, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, da qual ele foi tirado da sua terra para viver numa terra estrangeira, no momento ali do Império Babilônico, quando eles tomam as terras, né, invadem as terras da qual Daniel ali pertencia, que eram as terras de Jerusalém, e ele é levado cativo, ele é levado como um escravo, como uma pessoa diminuída.
Ele não foi honrado ali no meio do seu povo. E ele tinha vários sonhos, ele tinha vários projetos. Era um homem que estava sendo educado no livro da lei, para que pudesse, né, viver a sua posição juntamente ali com os sacerdotes, junto com o principado, vivendo ali atrás dos muros de Jerusalém os sonhos e os projetos de Deus. Até que chega um momento na vida de Daniel em que muda-se o rumo e o curso da vida dele totalmente. Os sonhos e os projetos, aparentemente com aquela visão de guerra, né, com aquela visão de derrota, com aquela visão de destruição, porque a sua cidade foi destruída, o seu povo foi praticamente todo destruído. Ele estava juntamente com, a própria palavra nos diz que ele estava juntamente com os seus amigos e do alto de uma colina, eles puderam contemplar com os próprios olhos as chamas, né, de Jerusalém ali, as chamas, né, queimando toda a tribo de Judá, queimando toda aquela situação, e eles viam a fumaça, né, e conforme eles foram vendo a destruição de toda a cidade, de todo o seu povo, né, aquilo foi entristecendo, e eles clamando, e mesmo naquela situação de aflição, eles obedeceram à voz do Senhor, que foi dada através do profeta Jeremias, que todo aquele que se curvasse, que todo aquele que se humilhasse perante o novo império que estava conquistando aquelas terras, receberiam do Senhor a oportunidade de poder novamente retornar com grande honra e grande glória. E Daniel, ele vai cativo. E aí a gente bem sabe que dentro daquela terra, ele era uma pessoa estrangeira. Ele era uma pessoa que tinha outros costumes, que tinha o culto ao único Deus, da qual a gente sabia, né? E a gente sabe que é o único Deus. Só que aquele povo não cultuava o nosso Deus. Aquele povo da qual Daniel estava se inserindo era um povo que cultuavam outros deuses, outra cultura, povo pagão, que vivia de uma forma totalmente diferente que Daniel vivia, juntamente ali com seus amigos e o restante do remanescente de Judá, que foi levado cativo ali junto com ele naquele momento. Só que Daniel, ele resolve tomar uma decisão dentro dele. Os olhos dele estavam contemplando total destruição. Os olhos dele estavam contemplando nenhuma possibilidade de melhora, nenhuma possibilidade de quadro ser revertido, porque a guerra já havia sido instaurada e o inimigo havia prevalecido. Isso já era fato. Mas mesmo assim ele não se dobra diante dessa situação. Ele não se desespera por ter perdido a sua casa, por ter perdido muitos familiares, por ter perdido o seu lugar de conforto. Ele não se dobra. Pelo contrário, ele diz sim ao propósito do Senhor sobre a vida dele. Independente de todas as situações que estavam acontecendo com ele e ao redor, ele focou, ele tomou uma decisão de viver indo para o alvo, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né? Deixando as coisas que ficaram para trás, né? Eu prossigo, eu avanço, né? Rumo ao meu propósito, ao meu objetivo. E foi assim que Daniel, ele decidiu viver. Diante de tantas situações que aconteceram ali, ele toma uma decisão de dar prioridade àquilo que deveria ser prioridade na vida dele, independente de qualquer situação da qual ele estava passando ali. E aí a gente bem sabe que a história ela vai se desenrolando de Daniel. Ele tem a oportunidade de conhecer a pessoa que acaba mudando, né, o rumo ali, a história dos amigos dele. Deus concede a ele a graça para que as pessoas ímpias pudessem encontrar graça nele e dar ouvidos àquilo que ele tinha a dizer. E aos poucos ele foi em uma terra estranha, com pessoas estranhas, outra cultura, outros povos, ele foi se inserindo no meio daquele povo, sem precisar se amoldar aos costumes daquele povo, glória a Deus e aleluia. E é isso que Deus tem para minha vida e para sua vida nesta noite. Independente do contexto da qual você se encontra, independente da situação, você não precisa se amoldar a ela ou abaixar a cabeça com sinal de derrota, com sinal de vergonha, com sinal de grande aflição. Porque o Deus de Daniel é o nosso mesmo Deus. O Deus que Daniel servia, serve, é o nosso Deus que também servimos até hoje.
E nós temos que entender que ele fez sinais e maravilhas na vida de Daniel e de todos aqueles que viveram grandes obras extraordinárias, porque eles resolveram obedecer a palavra do Senhor, porque eles resolveram dar prioridade para somente aquele que merece a prioridade sobre nossas vidas. A gente sabe que nós temos várias situações durante o nosso dia. E aí a gente às vezes se pergunta, o que me tira dos propósitos do Senhor? O que me faz, né? O que me faz, às vezes, não viver os propósitos do Senhor sobre nossas vidas? E o que Deus tem para minha vida e para sua vida nesta noite é justamente isso. Como eu me posiciono para viver os propósitos de Deus? Quando eu deixo de cuidar de mim, quando eu deixo de dar espaço a Deus sobre a minha vida, eu deixo de viver os propósitos de Deus. Porque bem sabemos, como eu disse, vivemos de uma forma atarefada, e aí a gente fica assim, quando eu melhorar, quando eu desafogar, né, eu vou para a igreja, ou eu vou começar a iniciar um novo projeto, quando isso finalizar, né, quando este meu projeto finalizar, eu dou início a esse. Ou não, eu vou começar uma campanha de oração, deixa eu desafogar um pouco, porque eu estou chegando muito tarde do serviço, eu estou cansado, eu não tenho tempo por enquanto, então daqui a pouco, a semana que vem, quando eu desafogar, eu prometo que eu vou entregar um jejum verdadeiro ao Senhor. Eu prometo que eu vou na igreja 2 vezes na semana, ou eu vou fazer uma campanha de oração dentro da minha casa. O que nós temos que entender é que os dias vão passando e as prioridades na nossa vida, elas vão acontecendo. Ou seja, o trabalho na nossa vida, a tendência, né, no mundo da qual a gente vive é aumentar cada vez mais e mais. E se eu não paro para poder ter a disciplina de uma oração, a disciplina do estudo da palavra do Senhor, os dias vão passando e eu vou deixando de dar prioridade para aquilo que realmente tem a prioridade para a minha vida. Quero um exemplo muito simples da qual acontece nos nossos dias hoje, né? Quando eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde, quando eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo físico, fazendo exercícios para que as minhas juntas, né, elas não se endureçam, né, para que eu consiga, né, através das atividades físicas, fazer com que todo o excesso de gordura do meu corpo acabe sendo eliminado, para que o sangue corra melhor dentro do nosso corpo e a gente tem um organismo, né, em perfeito estado, em um bom funcionamento, para que tudo se vá bem na nossa vida. O que eu faço? Eu prefiro dar voz à preguiça, porque eu cheguei do meu trabalho extremamente cansada, passei por um trabalho extremamente doloroso, dificultoso, da qual exigiu muito da minha mente, um desgaste físico sobrenatural, e eu prefiro deitar no travesseiro, lá deitar na minha cama, deitar, me esborrachar lá no sofá, e não dar prioridade para poder fazer ali 40, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de atividade física para que o meu corpo suporte o dia seguinte e o dia seguinte. Então eu deixo de dar prioridade para a minha vida, para os cuidados com a minha saúde, a partir do momento que eu começo a cada dia entrando ali em emaranhados de situações, né? Achando que amanhã eu vou trabalhar menos, então amanhã eu vou cuidar do meu corpo. Amanhã eu vou cuidar da minha mente, porque não, amanhã o meu serviço vai estar mais tranquilo. Mas aí, de repente, vem aquela situação, daquele emaranhado de situações que acontece sobre a nossa vida, e no outro dia a gente achou que ia ter um dia mais tranquilo, pelo contrário, acabou tendo um dia pior do que o anterior. E assim vai passando a nossa vida, gente. Assim vai passando a nossa vida todos os dias, dia após dia, né? Eu começo a dar prioridade às minhas amizades, eu começo a dar prioridade a ficar o tempo inteiro achando que eu estou cansada e fico ali em redes sociais, vendo imagens, né? Vendo histórias, TikTok ali, que não irão agregar nada na minha vida, no meu crescimento humano, e no meu crescimento também espiritual. E aí passa-se horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí eu deixo de cuidar da minha casa, eu deixo de cuidar do meu marido ou da minha esposa, eu deixo de dar a devida atenção para os meus filhos, ou eu deixo de dar atenção para os meus pais, eu acabo nem ligando para saber como que tá, se tá tudo bem, ou se não tá, se estão precisando de alguma coisa, eu deixo de dar atenção para aqueles que realmente precisam da minha atenção,
não, porque eu julgo estar cansada demais e este cansaço físico faz com que eu fique ali deitado, paralisado, inerte, somente em redes sociais, me alimentando de culturas que não vão influenciar em nenhum resultado positivo sobre a minha vida. E isso é muito sério. Aí o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, o relacionamento conjugal vai esfriando, ou as nossas amizades vão se afastando de nós. E aí é quando a gente olha e a gente enxerga que nós estamos num emaranhado de situações da qual nós mesmos nos colocamos porque não aprendemos a dar prioridade para aquilo que precisa ter prioridade sobre nós. E quando a gente estuda a palavra do Senhor, quando a gente medita, a palavra do Senhor medita nela de dia e de noite. Ou seja, o estudo da palavra do Senhor, ele precisa ser prioridade para a minha vida. Eu preciso acordar lendo a palavra do Senhor e eu preciso dormir refletindo em tudo que eu li sobre a palavra do Senhor. Porque é somente ela que vai me dar a força necessária para dizer não a todos esses desfrutes, a todos esses ciclos de frustração, a todos esses emaranhados da qual nos cercam e nos impedem de viver verdadeiramente o propósito de Deus. Nós temos que entender, como eu ainda disse no livro de Daniel, o profeta Daniel era um profeta, era um homem de Deus, que tinha diversos afazeres a partir do momento que ele decidiu se posicionar, permanecer, mesmo numa terra estranha, distante, da qual ele se encontrava ali, longe da sua cultura. Ele não deixou de cultuar o seu Deus, porque ele entendeu que o Deus da qual ele servia habitava dentro dele. E ele todos os dias entrava dentro do seu quarto e orava 3 vezes ao dia. Ou seja, nós estamos falando de um homem que teve o agrado do Senhor. O imperador, aqui o agrado do Senhor, quando eu falo o imperador, ele se agradou de Daniel, ele recebeu o favor de Daniel, tanto que a própria palavra começa aqui, que o próprio rei, né, o imperador Dário, ele nomeou 120 sátrapas, ou seja, como se fossem os prefeitos, para poder cuidar, né, das situações do governo, para poder cuidar de cada província. E ele nomeou 3 supervisores, e dentro desses 3 supervisores, Daniel era um desses supervisores. E a própria palavra, ela diz que ele se destacava no meio de todos. Ou seja, ele já estava numa condição de poder, né, de confiança muito grande ali do rei. E mesmo assim ele encontrava o seu tempo necessário para que 3 vezes ao dia ele parava tudo o que ele estava fazendo para poder dobrar o seu joelho e agradecer. Esta é a palavra do Senhor. Olha aqui o que diz no 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para 6:10. Foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ou seja, ele estava numa terra estranha, mas mesmo assim, independente de qualquer situação, ele dava prioridade para se apresentar diante do Senhor 3 vezes ao dia. Ele era um homem que tinha diversos afazeres, ele tinha províncias para governar e governava muito bem, porque os resultados dele eram resultados positivos, da qual a própria palavra do Senhor dizia que entre todos ele era o que mais se destacava em resultados, em entregas de resultados, mas mesmo assim, um homem naquele grau de importância da qual Daniel se tornou, ele nunca deixou a lei do Senhor de lado. Ele sempre priorizou a palavra do Senhor sobre a vida dele. E 3 vezes ao dia, independente de onde ele estava, ele parava tudo o que estava fazendo para poder dobrar o seu joelho e ter um momento de intimidade com o seu Deus, na onde ele agradecia.
a Deus por tudo que ele tinha conquistado. Ou seja, saía da boca dele louvores de agradecimento. Estava numa terra estranha, sendo pressionado. As pessoas que estavam ao redor dele não gostavam dele. Porque bem sabemos da inveja que aconteceu. Porque a partir deste momento, quando o encontraram com os joelhos dobrados, tentaram destruir Daniel de todas as formas. Tentaram encontrar sobre a vida dele, sobre o caráter dele, algo que pudesse denunciá-lo e ele perdesse o seu cargo, e nada foi encontrado que pudesse prejudicar Daniel na sua posição profissional. E aí o que eles fazem? Fazem um edito, ludibriam um rei e enganam ele ali para que ele pudesse pecar contra o seu Deus. Só que Daniel, ele não pensa daquela forma: ah, Senhor, o Senhor sabe que se eu tomo essa atitude de não dobrar o meu joelho no chão 3 vezes ao dia, o Senhor sabe que o meu coração pertence a ti. Ah, então o Senhor tudo sabe. Ele poderia tentado se livrar desta forma, desse decreto, mas não. Ele sabia que existia o jeito certo, a forma correta e a disciplina da oração. Ele não pulou etapas para poder salvar a sua própria vida. Ele permaneceu firme nos propósitos do Senhor, obedecendo fielmente a palavra do Senhor, como Josué havia aconselhado todo o seu povo. Obedeçam fielmente os ordenamentos do Senhor. Medita na palavra do Senhor dia e noite. E Daniel obedeceu esta voz. Daniel, o tempo inteiro, de forma correta, disciplinada, orava a Deus 3 vezes ao dia. E quando tentaram pegar Daniel para destruir Daniel, tirar Daniel, derrubar Daniel do seu cargo da qual ele se encontrava, neste momento, Deus o livra. Existe o edito, ele descumpriu o edito, ele foi levado para covas dos leões e mesmo assim, ele teve o livramento do Senhor porque ele foi fiel. Ele foi fiel para com o seu Deus e não poderíamos encontrar um outro resultado que não fosse a devolução da fidelidade de um Deus tão bondoso e tão poderoso da qual a gente serve. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesta noite, independente da situação da qual você passa, servimos a um Deus poderoso para mudar toda a nossa história. Independente das situações da qual temos que tomar as decisões na nossa vida, nós temos que entender que se apresentarmos esta situação diante do Senhor, deixando Ele tomar as decisões por nós, mas a nossa posição de verdadeiros adoradores da palavra do Senhor, se permanecermos fiéis à palavra do Senhor, se permanecermos fiéis ao estudo da palavra do Senhor, tendo a intimidade, porque a intimidade com o Senhor, ela só vai ser adquirida na minha vida e na sua vida a partir do momento que eu começar a conhecê-lo. E eu só consigo conhecer a Deus lendo a sua palavra, discorrendo todos os sinais e as maravilhas que este Deus fez no meio deste povo. Porque a partir do momento que eu começo a discorrer a palavra do Senhor, eu vou tendo a convicção sobre a minha vida de que o mesmo Deus que fez estes sinais, o mesmo Deus que cuidou de Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que não permitiu com que nenhum ferimento, a palavra do Senhor, ele diz aqui, no 23, quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus, glória a Deus e aleluia, e esta é a palavra do Senhor para minha vida e para a sua vida nesta noite. Que possamos aprender a confiar no Senhor, mas eu só vou conseguir me fortalecer adquirindo a confiança no Senhor a partir do momento que eu começo a ter a disciplina do estudo e da oração. A oração é que nos move, a oração é que vira as chaves da nossa vida, a oração é que quebra ciclos de frustração, a oração é que traz a resposta necessária, a oração é que quebra todo jugo, toda cadeia, a oração ela é que cura
A oração é que te levanta, a oração é que te sustenta, a oração é que te dá força, combustível para que você avance, para que você confie, para que você não se sinta derrotado diante de todas as aflições. É a oração que vai te dar, colocar na sua boca a resposta necessária, a força necessária para que você combata este inimigo que está tentando entrar dentro da tua casa, este inimigo que está tentando paralisar a sua mente e permitir com que você não tenha mais resultados positivos, apresentando só resultados negativos dentro do teu trabalho. É a oração que vai fazer com que você se levante, com que você resplandeça a glória do Senhor sobre a sua vida. O céu, ele se move, os anjos, eles se movem em seu favor. Não foi assim que a gente aprendeu com Daniel? A partir do momento que ele começou a se sentir afligido, com que ele precisava de uma resposta, a própria lei no capítulo 21, se eu não me engano, diz que os 21 dias de oração, de jejum e oração de Daniel, foi para que ele pudesse dar prioridade a Deus. E essa prioridade fez com que os anjos do Senhor fossem mandados ao favor de Daniel e pudessem revelar a Daniel toda a orientação, todo o esclarecimento, toda a confusão de mente que Daniel tinha foi quebrado e paralisado. E esta é a palavra do Senhor para minha vida e para a sua vida nesta noite. A partir do momento que eu tenho essa confusão de mente, a partir do momento que eu não sei mais o que fazer, a partir do momento que eu preciso de uma resposta e eu não tenho mais força para caminhar, eu não tenho mais força para decidir, eu não tenho mais força para sair dessa cama, eu preciso orar, eu creio no poder e na graça do Espírito Santo de Deus. E sei que o Espírito Santo de Deus está conosco em todo tempo, nos fortalecendo. Então que nesta noite, nesta hora, possamos ter esta oportunidade de dizer sim e dar prioridade somente a Deus sobre nossas vidas. Porque somente com a prioridade do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas é que vamos conseguir destruir toda a cadeia, quebrar todas as correntes, trazer à existência aquilo que não existe, porque Ele é o Deus do impossível. Então a prioridade na minha vida e na sua vida, de homens e de mulheres verdadeiramente intitulados como cristãos, é diariamente o jejum e a oração e a meditação na palavra do Senhor. Porque somente assim veremos a glória de Deus. Somente assim as pessoas que estão à nossa volta serão impactadas pelo poder da graça do Senhor sobre nossas vidas, assim como este próprio rei ímpio. Este imperador, ele foi impactado pelo poder da palavra do Senhor através da vida de Daniel. Porque após o episódio da Cova dos Leões, quando Daniel ele é solto, o rei ele se alegra porque ele viu que verdadeiramente existe um Deus que cuida do seu povo, existe um Deus que cuida dos seus, que faz sinais, milagres e maravilhas, e ele mesmo com as suas próprias mãos edita um decreto, da qual ele diz aqui, olha o que diz aqui a palavra a partir do verso 26. O próprio imperador dizendo: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, ou seja, um testemunho vivo daquele que era um ímpio, um testemunho vivo daquele que pôde enxergar na vida de Daniel a graça do Espírito Santo de Deus. E que possamos nesta noite entender que é através da nossa vida, a partir do momento que a gente começar a buscar, a estudar a palavra de Deus, conhecer a voz do Espírito Santo de Deus, seguir as suas leis, seguir aos seus ensinamentos, orando e jejuando em todo tempo, com a disciplina, pedindo graça, pedindo força ao Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai ser modificada e todos aqueles que estão à nossa volta vão testemunhar que verdadeiramente, além de você ser um servo de Deus, quando você abre a sua boca, Deus te responde, glória a Deus e aleluia.
E as pessoas que estão à sua volta também vão querer viver da mesma forma, vão querer desfrutar deste mesmo Deus. Por isso que precisamos ser testemunhos de milagres na vida de todo aquele que estão à nossa volta. Precisamos refletir a imagem e semelhança do Senhor, para que as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça do Senhor encontrem forças em você. Encontre o impulso necessário. Você, como um exemplo de um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador. Deus modificou a vida de Daniel e também modifica a minha vida e a sua vida. Deus transforma, Deus livrou Daniel. E da mesma forma que Deus livrou Daniel pela sua fidelidade, glória a Deus e aleluia, Deus também nos livra através da nossa fidelidade a Ele, mostrando o jejum, a oração e o estudo da palavra. Oh, aleluia! E que possamos nesta noite entender que a prioridade nas nossas vidas precisa ser o Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém alcança nenhum objetivo. Ninguém alcança grandes lugares com o coração em paz, se não for por Ele. A salvação, ela vem do Senhor, a prosperidade, ela vem das mãos de Deus, a cura, ela vem das mãos do Senhor, o discernimento necessário, a clareza de mente, a força necessária, ela vem das mãos do Senhor. Então que possamos nesta noite entender que é somente através da prioridade à palavra do Senhor, prioridade à busca incessante pelo conhecimento da palavra do Senhor e jejum e oração é que vamos conseguir mudar este ciclo de frustração que nos cercam. Vamos conseguir mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor, da qual nós estamos intercedendo e ainda não conseguimos ver a mudança nesta pessoa. Porque a mudança necessária precisa vir em você, para que eles possam ser impactados pelo poder da palavra do Senhor através da sua vida. Então, depois da prioridade, a primeira prioridade é Deus. E depois é os cuidados com você. Os cuidados com a sua vida. Meditando, orando, buscando os cuidados com a sua saúde. Buscando os cuidados com a sua saúde mental. Estando em lugares que vão te acrescentar, que vão te enriquecer como cristão. Junto com pessoas que professam da mesma fé que você. E juntos nós alcançaremos o favor de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus e aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Obrigada por vocês estarem aqui comigo e eu creio que o poder e a graça do Senhor, glória a Deus e aleluia, venha a ser dada somente a Ele. Irmãos, nós temos que entender que a nossa vida ela é corrida e a tendência ela é permanecer ou até mesmo aumentar. Porque conforme Deus ele vai nos colocando em lugares mais altos, as responsabilidades também virão juntamente com as bênçãos do Senhor. É isso que nós temos que entender. Mas que nesta noite a gente tenha essa oportunidade de, independente de qualquer situação da qual a minha vida se encontra hoje, dê prioridade à voz do Senhor sobre sua vida. Dê prioridade para viver os propósitos de Deus sobre a sua vida. E entenda e reconheça que sem Deus nada somos e nada conseguiremos fazer. Os resultados necessários da qual nós queremos ter, a vida da qual nós queremos desfrutar, nós só encontraremos o abrigo necessário na palavra do Senhor juntamente com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua graça e pela tua presença. Manifesta o teu poder e a tua vitória sobre nós. Cremos, ó Pai, que o Senhor neste momento se faz presente, que o Senhor vai alcançando a cada lar, a cada pessoa que está aqui conosco neste momento, derramando a tua graça
graça e a tua presença. Ajuda, Pai amado, os teus filhos a buscarem a tua palavra, a permanecerem firmes na posição de verdadeiros servos e adoradores. Cremos no teu poder e na tua graça. Cremos na tua misericórdia e no teu renovo. Faça, Pai amado, sobre nossas vidas, da mesma forma como o Senhor foi com os teus profetas e com estes homens que foram deixados na Bíblia como grandes exemplos de pessoas que obedeceram e venceram. Assim também o Senhor venha ser sobre nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha permitir com que possamos estar de pé, guardados, sendo livrados de todo mal. Afasta da nossa vida tudo que não provém de ti. Arranca de nós toda cadeia, toda palavra contrária, todo olhar de inveja não venha prosperar. Mas que o Senhor adentre sobre os nossos lares juntamente com os teus anjos, colocando tudo no lugar. E que venhamos a encontrar as respostas necessárias para a nossa vida. E cremos, Pai amado, que viveremos os teus propósitos, porque declaramos neste dia que daremos prioridade a ti. Daremos prioridade ao estudo da tua palavra. Daremos prioridade ao jejum e à oração. Porque somente através da tua palavra é que seremos verdadeiramente transformados para viver os teus propósitos sobre nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, e permaneça conosco. Em o nome de Jesus, desde já te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco, ou estarem aqui comigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fica na paz do Senhor. E entendam, irmãos, que a verdadeira obediência à palavra do Senhor é que fará com que a sua vida venha a ser transformada. A verdadeira obediência, a busca ao estudo da palavra do Senhor e a disciplina de se dedicar à sua vida, à intimidade do Senhor, se santificando através do jejum e da oração, farão com que os teus olhos venham ser abertos e você enxergue o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? E Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? E fiquem na paz do Espírito Santo de Deus e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém? Muito obrigada e até mais. Glória a Deus. Aleluia.